Carruba, olha que maravilha, que vai nos brindar com a exposição sobre o direito fundamental à saúde na tutela coletiva. Em seguida, a doutora Débora Vicente chega com outro direito social importantíssimo, o direito à educação. E agora eu acho que a gente pode iniciar, não é? 18h35. Presidente, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Serei muito breve, estou aqui apenas para dar as boas-vindas a todos vocês. Espero que esse curso, e tenho certeza que será muito exitoso, que todos vocês possam alcançar os seus objetivos, e a Escola da Amperd está aí para isso. Eu tenho dito nos encontros que tive a oportunidade de participar com os alunos da Escola da Amperd, que vocês já estão sendo recepcionados, de alguma maneira, no Ministério Público. Quando a gente recebe todos vocês na nossa escola, de alguma forma, vocês já estão aí com as portas abertas da instituição, através da nossa associação, que é uma casa que está com as portas abertas a todos vocês. Espero que vocês utilizem, né, todo o potencial que eu tenho certeza que esse curso vai trazer, possam utilizar esses instrumentos que são tão importantes para o aprendizado, para a formação de vocês, e com certeza estamos na torcida para que em breve se tornem nossos colegas. O concurso do Ministério Público, esse ano, de alguma forma, ele está sendo adiantado. Esperávamos até que as coisas acontecessem com mais vagar, mas as notícias que a gente tem é que a intenção é que, dentro do possível, dentro do que a pandemia permitir, esse concurso possa logo acontecer. Então, desejamos a vocês muito sucesso no estudo. Agradeço muito a participação da nossa colega, Carla Carruba, uma promotora brilhante, com conhecimento grande nessa área de saúde, do Ministério Público na saúde. Esse assunto é um assunto extremamente importante, seja pelo momento que nós estamos vivendo, torna mais importante ainda, mas mesmo para o dia a dia da atuação do Ministério Público. Imagina-se que, num concurso público, num momento como esse, de alguma forma, esse assunto deve aparecer. Então, além da importância que o assunto tem para o Ministério Público, pelo momento que nós vivemos, acredito também que a utilidade terá nas provas que devem acontecer aí para o Ministério Público. Então, muito obrigado, Carla. Agradeço também ao colega Rogério Pacheco, para quem eu vou passar em seguida a palavra, que é o nosso diretor cultural, quem está mais diretamente ligado aí a essas atividades culturais. Agradeço também a nossa coordenadora do curso, Flávia Bahia, por seu empenho, por sua dedicação e pela sua competência à frente da nossa escola. Então, muito obrigado e um grande sucesso a todos vocês. Bem, boa noite a todas e todos. Se a palavra do Cláudio foi breve, a minha será mais breve ainda. Na verdade, a minha presença aqui só se justifica para dar as boas-vindas a todas e todos e para desejar também sucesso nessa caminhada que vocês iniciam. É inevitável, né? Não tem como a gente não lembrar, né, do que a gente viveu lá atrás também, no momento de preparação para concurso público, antes de ingressar na instituição. E, enfim, eu tenho certeza que vocês também vão obter sucesso. E, como disse o doutor Cláudio, espero que vocês tirem todo o proveito das ferramentas, enfim, de tudo que o curso vai oferecer para vocês, dos professores. E hoje teremos aí duas colegas maravilhosas, Carla Carruba e depois Débora Vicente. E temos também a maravilhosa Flávia Bahia, nossa coordenadora, que não tem medido esforços para que os nossos cursos sejam bem-sucedidos. Bem, temos aqui uma aluna nova, né, que se inscreveu hoje. Dá um tchauzinho aí, Mabu. Bem, com isso, então, eu me despeço de vocês, né, e devolvo a palavra à Flávia. Um abraço a todas e todos. Um beijo, Malu, para você, princesa.
Bem, pessoal, estou aqui para dar as boas-vindas, mas, além disso, compartilhar algumas informações administrativas rápidas, já que é o primeiro dia de aula. Bem, vocês já podem acessar na área do aluno, né, na nossa plataforma de ensino, vários cadernos de jurisprudência sobre as mais diversas matérias. Tem um caderno de saúde, de educação, improbidade, penal, constitucional, material de apoio complementar. Já está disponível na plataforma de ensino, não deixem de acessar. Se alguém tiver algum problema de acesso, no e-mail que a secretaria enviou para vocês, tem o contato via e-mail, contato telefônico, e durante as aulas, nós temos sempre uma funcionária da escola, hoje a Virgínia, que está aqui com vocês, também que pode tirar alguma dúvida sobre acesso a material. E enviamos também os contatos relativos ao acesso à biblioteca virtual, porque a associação fez um convênio com o Ministério Público, e durante o curso vocês terão acesso também à biblioteca virtual do MP, aproveitem. Além disso, todas as aulas elas vão ter um link que será postado em até 48 horas na plataforma de ensino. Então, se por acaso não conseguir assistir ao vivo, que é o ideal, né, para participar da aula, para não deixar, né, enfim, acumular o estudo, mas, se acontecer, vocês vão encontrar na plataforma de ensino em até 48 horas. Normalmente, postamos antes, tá? Mas em até 48 horas, o link da aula, para que vocês possam assistir. E tenham certeza que fizemos, né, esse curso, aí, organizamos esse curso com 13 membros do Ministério Público e um corpo docente todo fabuloso, pensando aí na melhor preparação para vocês. Então, qualquer dúvida, por favor, entre em contato com os nossos canais de atendimento, aproveitem ao máximo esse nosso curso. Como dissemos, inclusive, na divulgação, se por acaso o edital sair, né, divulgando uma prova mais antecipada, né, nós vamos nos adaptar, porque o objetivo aqui realmente é prepará-los para o provão do MP do Rio de Janeiro. Olha, é uma honra, é uma alegria tê-los aqui, e não vou mais atrapalhar o tempo precioso da doutora Carla, que está aqui para brindar a todos nós com uma exposição sobre o direito fundamental à saúde. Como combinado, só para vocês se organizarem, a doutora Carla vai falar mais ou menos durante 1 hora, depois vocês terão 15 minutos de intervalo só para recarregar as energias, e aí vão retornar com o direito fundamental à educação, com a exposição da doutora Débora Vicente. Vou pedir só a todos que sempre se lembrem de deixar o microfone no mute, são as coisas da vida moderna, né? Da vida digital, acontece eventualmente, mas fiquem atentos, porque a sala está cheia, na verdade, muita gente vai chegando aí ao longo do dia de hoje, de amanhã, temos muita gente estudando, então vai facilitar. Inclusive, para facilitar o trabalho dos nossos professores, pedimos que mandem as perguntas pelo chat, para que eles possam avaliar, né, o momento certo de responder e, enfim, né, não atrapalhar também o andamento da exposição. Qualquer coisa, estou também, né, aqui disponível para vocês. Estarei na turma de exercícios, nessa eu não entrei, mas eu sei que muitos daqui, né, seguem para a turma de exercícios, que inicia sábado, dia 19, com o Guilherme Penha fazendo a abertura, eu entro em constitucional depois, vai ser um sábado também muito bacana, e vou me despedindo. Doutora Carla, obrigada mais uma vez pela gentileza, pela disponibilidade, e fique muito à vontade agora, tá? Vou ficar aqui um pouquinho, depois eu tenho outros compromissos, mas qualquer coisa é só acionar também a Virgínia, que está aí com a gente acompanhando a aula. Boa noite, pessoal. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Amperge pelo convite, pela gentileza
né? E parabenizar também a Amperj por iniciar esse curso, inaugurar esse curso com 2 temas tão importantes, né, como a saúde e a educação. Eu sou suspeita para falar da saúde, porque me dedico, né, profissionalmente a essa área, mas há anos atrás, há 18 anos atrás, quando eu fiz concurso para o Ministério Público, nós não nos dedicávamos, não era pensado, né, nos cursinhos preparatórios para os concursos, esse tema, né, de uma maneira mais específica, né? A gente abordava um pouco de saúde em direito constitucional, mas de uma forma muito superficial, né? Hoje, o concurso do Ministério Público tem uma banca específica de tutela coletiva, né, na qual o tema pode ser abordado, inclusive já foi abordado nessa banca, além da banca de constitucional, né, em que o tema também sempre pode ser abordado. Então, eu queria parabenizar a Amperj por trazer esse tema de uma forma mais pontual, mais específica, até porque o Ministério Público, todos os dias, né, está sendo demandado a atuar em questões relacionadas à saúde, né? A judicialização da saúde hoje é uma realidade preemente e o tempo todo vem sendo discutida nos tribunais e também no meio acadêmico, né? Então, eu gostaria de parabenizar, em primeiro lugar, a Amperj por essa iniciativa de inaugurar o curso com um tema tão importante, com 2 temas tão importantes, como a saúde e a educação. E também agradecer por me colocar para falar antes da doutora Débora, porque é um privilégio enorme dividir essa mesa com ela, uma profissional, uma pessoa que eu admiro muito, e agradeço também por me colocar para falar depois dela, porque seria uma crueldade falar, na verdade, falar antes dela, porque seria uma crueldade falar depois da doutora Débora, em razão da excelência de suas exposições. Eu queria pedir, Flávia, se possível, vocês aqui vão compartilhar ou eu compartilho, porque eu já enviei os slides para vocês. Vocês querem que eu compartilhe a minha tela ou vocês colocam? Talvez fique melhor para você não usar a sua própria tela, mas tanto faz. Posso colocar Pode aqui. Compartilhar? Espera aí, eu só preciso... Eu não tenho muita intimidade com o Teams, mas eu vou... Com o Zoom. Com o Zoom, desculpa. Eu estou mais acostumada com o Teams. Vocês já estão vendo a apresentação? Eu acho que está carregando. Está carregando. Ainda não. Agora. Isso, olha que maravilha. Isso, perfeito. Acho que está maravilhoso. Então, tudo bem. Vamos começar, então. Flávia, perguntas a gente pede para os alunos colocarem no chat ao final, ou... Sim, tudo bem. Fique à vontade, tá? Como for melhor para você. Talvez no chat ao final, para que você possa ter tempo, né, de expor e responder. Mas fique absolutamente à vontade, tá? E fique à vontade também para me avisar quando eu estiver esgotando meu tempo. Eu vou colocar aqui um cronômetro, mas eu agradeço se vocês não se acanhem em caçar minha palavra, tá bom? Porque às vezes eu me empolgo. De modo algum, mas Virgínia vai ficar atenta a isso também. Pode deixar. Uma boa exposição, querida. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite, Flávia. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o direito à saúde e vamos falar também sobre noções sobre o Sistema Único de Saúde, né? Em razão do nosso tempo, ele é exíguo, apenas 1 hora, eu trouxe para vocês apenas noções importantes, né? Acerca do direito à saúde, também do Sistema Único de Saúde, e algumas provocações acerca do que está sendo discutido hoje nos tribunais superiores do nosso país, né? Então, eu dividi a apresentação, é uma breve apresentação, eu dividi em 2 partes. A primeira parte, eu trago conceitos, né, e noções, mesmo como eu falei, importantes para se entender um pouco da sistemática que em torno do direito à saúde, da concepção do Sistema Único de Saúde, conceitos que são importantes para vocês pensarem, inclusive, casos concretos, que eu trago na segunda parte da exposição, que são casos apreciados, polêmicos e apreciados pela jurisprudência recentemente, né? Bom, antes de falar especificamente sobre o direito à saúde, eu gosto muito de falar um pouco sobre a noção de política social e cidadania, porque
essa noção de política social e cidadania antecede a adequada compreensão do direito à saúde. Bom, a política social, ela é um conceito trazido pela ciência política, né? Eu trago um conceito da ciência política, segundo o qual a política social é um conjunto de ações relacionadas ao desenvolvimento de um sistema de proteção social. Ela reúne estratégias para reduzir a vulnerabilidade das pessoas a riscos sociais, né? Então, a política social ela está de acordo com um sistema de proteção social adotado em determinado país. E esse sistema ele vai variar de acordo com a construção de cada comunidade, de cada nação, né? Então, de acordo com este modelo de proteção social encampado por um país, o acesso à saúde ele pode ser uma caridade, ele pode ser um benefício adquirido mediante pagamento prévio, ou seja, associado a um seguro social, né? Ou ele é o usufruto de um direito de cidadania, como no Brasil, né? Então, o que é a cidadania? A cidadania é a dimensão pública do indivíduo. Ela tem a ver com o pertencimento desse indivíduo à comunidade política na qual ele se insere, né? Pressupõe crenças, sentimentos comuns, além de um vínculo jurídico e político relacionado ao todo da comunidade. A cidadania, ela inclui a perspectiva da solidariedade. Então, se a solidariedade como um valor, ela está mais presente nas bases de um Estado, né, maior vai ser a proteção social dos cidadãos e, portanto, haverá maior intervenção do Estado através de serviços públicos. A cidadania ela aparece em sua construção originalmente como uma possibilidade, né, no surgimento do Estado burguês, né, da burguesia e da substituição da sociedade feudal, né? Com a Revolução da Industrial, se percebeu que a cidadania ela precisava deixar de ser uma possibilidade para ser uma concretude. Então, antes, quando a sociedade feudal ela se estabeleceu, ela vigorava, né? Os cidadãos eles estavam relacionados por questões, por vínculos associados a estratos sociais, a família, a religião, né? O mercado trouxe a necessidade de uma noção de igualdade entre os seres, entre os indivíduos, né? Essa igualdade precisava propiciar as trocas entre os indivíduos. E aí veio a noção da igualdade abstrata, né? Igualdade perante a lei, né? E a designação dos indivíduos como cidadãos pertencentes não de um estrato social, não de um segmento religioso, mas pertencentes de uma nação, né? Então, daí vem o conceito originalmente de cidadania e após, com a Revolução Industrial, a gente percebe que a base da sociedade, no caso os operários e os excluídos, se dão conta de que essa igualdade abstrata ela não tinha concretude, né? Porque havia uma enorme distância entre a igualdade formal, que é a igualdade perante a lei, e, efetivamente, entre o compartilhamento de padrões de inclusão entre os indivíduos, entre as igualdades de oportunidade. E aí vem a noção de cidadania, né? E a noção de cidadania como a expressão de uma igualdade material que demandava a intervenção do Estado através de políticas públicas para garantir efetivamente a inclusão e padrões igualitários, né, de oportunidade entre os cidadãos. Bom, como é que se deu essa encampação do direito à saúde, então, né? As políticas sociais, como a política de saúde, foram uma resposta ao processo de desenvolvimento das sociedades capitalistas industrializadas, né? O mercado, como eu falei antes, pressupunha um status de igualdade para viabilizar essas relações de troca, né? E aí daí nasceu a concepção liberal, né? E a igualdade abstrata, mas havia, como eu falei também, essa enorme distância até a igualdade material, né? Então, a diminuição dessa distância, ela requereu a institucionalização de direitos universais, que foram inseridos na ação do Estado por meio de políticas públicas capazes de concretizar o status da cidadania,
né? Então, surgem os estados de bem-estar social ou welfare state. É importante a gente entender um pouco isso, como é que surge o direito à saúde, né? E como é que ele é visto no Brasil, de acordo com o modelo de proteção social trazido pela Constituição, para que a gente possa entender depois os desdobramentos disso e a apropriação disso pelo direito, né? Então, a política de saúde, ela é uma política social, né? Ela reproduz um direito social, ela busca concretizar o direito social, que é o direito à saúde, na medida em que ela busca reduzir desigualdades entre os homens e garantir a qualidade de vida da população. Para tanto, ela exige ações intervencionistas na forma de distribuição de recursos e oportunidades pelo Estado. E o nível de intervenção estatal vai corresponder ao modelo de proteção social adotado em cada país. Como eu falei antes, em países a saúde não é um direito, ela é uma caridade e é desenvolvida através de ações de filantropia. Em outros países, a saúde está associada, o direito à saúde, na verdade, a saúde, que não é um direito, ela está associada, na verdade, a um direito do trabalhador, então ela é atrelada a um seguro social. Em países como a Europa, por exemplo, em países europeus, é um modelo relativamente bem sucedido, mas lá a gente tem uma realidade de pleno emprego, então, numa realidade de pleno emprego, o direito à saúde acaba sendo quase que universal, né? E, em outros países, a gente tem a saúde como um direito de cidadania, um elemento da cidadania, como no Brasil, por exemplo, como no Reino Unido e em outros países mundo afora, né? Bom, nesses países em que a saúde é um direito, o nível de intervenção estatal ele é maior, né? Porque ele corresponde a um modelo de seguridade social. E aí o Estado ele precisa garantir esse direito através de políticas públicas, né, que são, no caso, no Brasil, desempenhadas através de serviços de relevância pública. Bom, o Estado brasileiro, a partir da Constituição de 88, encampou esse modelo de seguridade social, né, no qual ele inclui a saúde como um elemento de cidadania, como eu falei, e assim como um direito fundamental. Isso está nos artigos 6º, 194 e 196 da Constituição. Bom, o artigo 196 da Constituição traz o conceito de saúde, e nós dizemos que o conceito trazido pela Constituição de 88 é um conceito ampliado de saúde. Por que ampliado de saúde? Porque a saúde para a Constituição brasileira não é apenas a ausência de doença. Vocês vão ver, eu vou ler o conceito, diz assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Esse é o artigo 196 da Constituição. Então, vejam, a saúde não é apenas a ausência da doença, mas um estado de bem-estar social. E a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080 de 90, regulamenta esse artigo da Constituição e dispõe: a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. No parágrafo único, a lei dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Então, este é o conceito ampliado da saúde. Não apenas um estado de ausência de doença, mas um estado de bem-estar físico, mental e social, atrelado a diversas outras políticas sociais, como saneamento, meio ambiente, educação, renda, moradia. Ou seja, o conceito ampliado de saúde traz ainda a necessária
interseção entre a política de saúde e as outras políticas sociais, né? E também enfatiza o conceito ampliado de saúde a necessidade de ação do Estado para reduzir o risco da doença, ou seja, desenvolvimento de serviços que não visem apenas o tratamento, mas a prevenção e a prevenção da doença e a promoção da saúde, né? Então, a saúde vem como um direito relacionado à dignidade da pessoa humana, ele está abrangido, portanto, pela cláusula pétrea constitucional, né? E como fundamento, espera aí, que eu estou me confundindo aqui com os slides, desculpem. E como fundamento para a interseção com outras políticas sociais, né? Então, as políticas sociais... Então, o Sistema Único de Saúde nasce a partir dessa concepção ampla do direito à saúde e também do dever do Estado, né? Porque é um direito subjetivo que corresponde a um dever do Estado na garantia desse direito, né? Então, o início da operacionalização do Sistema Único de Saúde foi em 1990, com a promulgação das leis 8.080 e 8.142. Bom, ela é uma política de Estado, falo da política de saúde, né? É uma política de Estado, pautada em uma perspectiva universalista do direito à saúde, mas saúde concebida, como eu falei, em sentido amplo. Nessa perspectiva da saúde como um direito de cidadania, é importante perceber que a saúde não é uma caridade, portanto, né? E o serviço de saúde que é prestado pelo Estado não é um serviço caridoso, filantrópico, não. E o SUS também não é um sistema destinado aos pobres, nem é um plano de saúde para os pobres. E também não se trata de uma política de governo, ou seja, não depende da política deste ou daquele governo. Não, é uma política de Estado instituída pela Constituição e pelas leis que regulamentam, em especial, a Lei 8.080 e a Lei 8.142. Bom, eu trago aqui os princípios finalísticos do SUS, né? Quais são eles? A universalidade, a regionalização e a participação social. Vou falar um pouquinho sobre os principais depois para a gente entender os casos concretos que eu trago ao final. Tá? A gente tem os princípios estratégicos do SUS, que são a participação social, a descentralização, a regionalização e a hierarquização. Bom, não vou conseguir falar de todos, nem tecer minúcias sobre todos, mas falo sobre os principais, dando um panorama um pouco genérico. Bom, a universalidade. O que seria universalidade? Universalidade traz a ideia de acesso de todos a todos os níveis de assistência à saúde. Então, a saúde é um direito fundamental do ser humano, indistinto e universalmente direcionado a todos. Ele não requer para sua fruição o preenchimento de qualquer requisito específico, de raça, de renda, nem de localidade, nem de extrato social. Né? Ele não traz um requisito específico de vínculo previdenciário ou qualquer pagamento de plano privado de saúde. Né? E aí a gente pode citar exemplos, por exemplo, que consagram bem essa questão da universalidade, como as campanhas de vacinação, como os transplantes de órgãos, como os tratamentos aos portadores de HIV e AIDS. Um minutinho. Esses exemplos que eu trago consagram bem a universalidade, porque o que eles têm em comum? O acesso de todos, de qualquer extrato social e nível de renda. Né? Então, o SUS ele é famoso mundialmente pela sua política de imunização, é muito bem sucedida e encampa a todos, né? Independentemente de qualquer requisito. O mesmo acontece com os transplantes de órgãos, que é um serviço acessado por todos os níveis de renda. Então, é importante que a gente entenda isso para saber que o SUS não é um sistema destinado aos pobres e não deve ser visto assim. Bom, a universalidade, ela pressupõe a ideia da igualdade,
ou seja, somos todos iguais, efetivamente iguais, e isso implica na igualdade material, não apenas na igualdade formal. E quando eu falo igualdade material, quero dizer que o SUS, os gestores, né, o Estado brasileiro, na verdade, através do SUS, deve conceber políticas de saúde que respeitem a diversidade entre as pessoas e promovam a inclusão. E eu trago exemplos: a Política Nacional de Saúde da População Negra, a Política Nacional de Saúde do Idoso, a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, a Política Nacional de Saúde da Pessoa em Situação de Rua, entre outras tantas. São políticas concebidas especialmente considerando as peculiaridades do seu público-alvo e tentando tratar desigualmente os desiguais, né, dentro dessa concepção da igualdade material. Bom, a gratuidade também é um pressuposto da universalidade. Se você cobra por qualquer tipo de serviço dentro do SUS, você já coloca uma barreira para a igualdade, né, e para a universalidade de acesso àquele serviço. Então, quem vai poder acessar é quem tem mais condição. Isso é proibido no SUS, né? Não pode haver nenhuma cobrança dentro do Sistema Único de Saúde, e isso se aplica, inclusive, às unidades privadas que são conveniadas ao SUS e que prestam serviços mediante pagamento pelo SUS, né? Então, sabemos que existem clínicas e hospitais privados, laboratórios, que prestam serviços ao SUS e eles têm a obrigação de atender o público em geral sem a cobrança de qualquer tipo de valor. Inclusive, a cobrança de valores dentro dessas unidades pode caracterizar crime, né, pelo agente público que faz essa cobrança. E o funcionário dessa unidade privada conveniada ao SUS, ele é um funcionário público aos olhos da lei, na medida em que está prestando um serviço por delegação, né, um serviço do SUS. Bom, e a integralidade? O que seria integralidade também dentro da noção de universalidade? A integralidade pressupõe um modelo de atenção integral à saúde. Significa que o Sistema Único de Saúde, ele contempla, ele concebe políticas que buscam desde a promoção da saúde da pessoa e de prevenção de doenças, até passando pelo tratamento, até a reabilitação. Então, busca tratar o ser humano, né, em sua concepção integral, né, desde a promoção até a reabilitação, passando por tratamento, por cura, todos os níveis de atenção. E a participação social, também como um princípio estratégico do SUS, ela vem regulamentada pela Lei 8.142 de 90, e ela contempla uma noção de democracia participativa. Bom, o que seria isso? O SUS é admirado em todo o mundo. Desculpem. O SUS já foi estudado por pessoas, estudiosos estrangeiros, e é admirado em todo o mundo pelo seu modelo de democracia participativa, né? Então, ele traz o usuário do serviço, o destinatário daquela política, para a gestão dessa política, né? Num modelo de gestão compartilhada. E isso é materializado no Brasil através das conferências de saúde, que acontecem de 4 em 4 anos, e dos conselhos de saúde. Essas duas instituições, elas estão contempladas na Lei 8.142, vocês depois podem pesquisar com um pouco mais de calma, a gente fala mais no sentido provocativo mesmo, para vocês entenderem. E as conferências e os conselhos de saúde têm um papel de deliberação e aprovação da política de saúde que é encampada pelos gestores do SUS. Então, é um modelo de democracia participativa e a participação social está contemplada como um princípio democrático dentro da Constituição para o Sistema Único de Saúde. A descentralização também é um princípio do SUS. Ela prevê a transferência de poder de gestão e de recursos para os estados e municípios, né? Ela vem delineada na Lei 8.080, também é muito interessante a busca depois, posterior e pesquisa a respeito disso. Por quê? Porque ela democratiza e fortalece, né, os municípios. A gestão do Sistema Único de Saúde promoveu uma enorme descentralização
para os municípios, num movimento de empoderamento muito grande municipal, e hoje os municípios eles têm... Não, calma aí, cara, que grosseria, cara. Hoje os municípios eles têm o principal papel de prestação de serviços básicos de saúde, né, de toda a atenção básica. E isso pressupõe a repartição de competências e também de recursos, né? Então, o financiamento compartilhado dos serviços de saúde, essa transferência de recursos da União, dos estados para os municípios, para que eles possam prestar os serviços de saúde, ela está prevista na Constituição e também na Lei 8.080 e na Lei 8.142, que são os dois principais diplomas normativos do Sistema Único de Saúde. Né? Isso conferiu autonomia política aos municípios e aos estados também, né? E garantiu esse cofinanciamento das ações e serviços de saúde. Então, isso materializando o princípio da descentralização do SUS. Bom, eu trago, depois desses conceitos, falei rapidamente dos conceitos básicos, né, do Sistema Único de Saúde, do direito à saúde, para poder falar especificamente de casos concretos que a gente tem, que a gente traz na jurisprudência, né, que são, acho que, objeto de maior interesse para quem vai fazer a prova, o concurso público, né? Então, eu trago casos recentes, que foram casos polêmicos, muito discutidos, né? Alguns deles ainda vão ser decididos pelo Supremo Tribunal Federal, e acho que, para concurso público, pode ser o objeto de algum questionamento, né? Então, eu queria começar falando, por exemplo, sobre o fornecimento de medicamentos, tratamentos e doenças raras, né? Eu trago aqui a referência ao recurso extraordinário 657718, embora a gente tenha inúmeros outros, né, que tratem do tema. Temos artigos doutrinários, assim, muito se escreve sobre isso. Por quê? Em razão do fenômeno da judicialização da saúde, que tem pautado bastante os tribunais, né, gerando, inclusive, fóruns nacionais dentro do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público, para discutir essa questão da judicialização da saúde, né? Então, hoje nós temos a concepção... hoje não, né? A partir da Constituição, nós temos a concepção da saúde como um direito individual e também como um direito social, né? É um direito individual fundamental e também um direito social fundamental, né? Isso faz com que ela possa ser judicializada, né? Demandas possam ser judicializadas para dar concretude a esse direito em nível individual, numa demanda individual ou numa demanda coletiva através de ações civis públicas e outras demandas coletivas, né? Bom, inúmeras demandas, né, como todos sabem, estão veiculadas para o fornecimento de medicamentos, tratamentos de doenças raras, e também, nem de doenças raras, mas de qualquer outra doença, em razão da limitação, digamos assim, de recursos e da gestão da assistência farmacêutica no SUS. Né? Então, a gente tem muitas causas que demandam medicamentos, alguns medicamentos contemplados dentro da política do SUS e outros não contemplados. E é importante que a gente fale um pouquinho, faça essa diferenciação para tentar entender os aspectos que circundam essa questão do fornecimento de medicamentos. Bom, o SUS tem relações nacional, estadual e municipal de medicamentos, né, nas quais estão contemplados todos os medicamentos que são os fármacos que são fornecidos para a população no tratamento das doenças, né? Essa relação, existe uma relação nacional, uma relação estadual e uma relação municipal. Essas relações estão interligadas entre si, obviamente. Bom, existem medicamentos básicos, medicamentos estratégicos, né? E outros medicamentos que são mais raros para doenças mais, digamos assim, de maior complexidade. Então, a assistência farmacêutica no SUS está dividida por níveis de complexidade e a obrigação, o dever do Estado é de acordo com este nível de complexidade. Então, o ente federativo municipal, no caso, ele se responsabiliza pelo componente básico, né? O ente federativo estadual, ele se responsabiliza pelo componente
especializado e o ente federativo, União, se responsabiliza pelo estratégico. Só que todos esses são cofinanciados pelos 3 entes, até o básico é cofinanciado pela União, pelo Estado, através de transferências de recursos. Bom, além da contemplação dos medicamentos do SUS dentro dessas relações, também existe a questão do registro desse medicamento na Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que faz todo, através de protocolos de segurança e protocolos científicos, ele assegura a segurança do uso daquele medicamento, a eficácia, e também analisa a questão do custo do medicamento. Bom, não é incomum que uma demanda individual peça um medicamento que às vezes está em caráter experimental, um medicamento que não tem registro na Anvisa, ou um medicamento que sequer está relacionado nas relações do SUS, que eu falei antes, na relação nacional de medicamentos do SUS. Ou seja, não está ainda encampado, né, incorporado tecnologicamente à política do SUS, né? E isso gera inúmeras discussões, porque você, na medida em que você pede individualmente, como eu falei, alguns medicamentos eles não estão registrados na Anvisa, que é o órgão que assegura, né, a segurança, a eficácia daquele tratamento, daquele medicamento, e também analisa a questão do custo do tratamento, do medicamento, né? Então, quando um medicamento ele é pleiteado numa ação individual e ele não tem o registro na Anvisa e também não está incluído dentro das normas, né, do SUS, não está incluído dentro das relações oficiais do SUS, na verdade, estaremos diante, né, de uma demanda individual que acaba por conflitar, né, com o aspecto social do direito à saúde. Porque, na medida em que o juiz concede um medicamento que ele não está dentro da política encampada pelo Sistema Único de Saúde, não está incorporado ou sequer tem um registro na Anvisa, ele está tirando isso a despeito da discussão da segurança, do tratamento, enfim. Mas ele está tirando uma fatia do todo, né? E esse todo, ele é pensado, o bolo, ele é pensado de acordo com a racionalidade do sistema, dentro de uma limitação de recursos que o sistema tem para atender a todos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho melhor disso, e eu vou tentar... Peraí. Eu parei de compartilhar a minha tela? Parou sim, doutora. Sim, parou. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Mas não vai ter, na verdade, aquele último slide, eu vou falar um pouquinho dos casos e eu volto conforme for o caso para o último slide, tá? Bom, esse recurso especial 657718, o Supremo Tribunal Federal, ele fixou a seguinte tese para efeito da aplicação da repercussão geral. Ele entendeu que o Estado ele não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, ou seja, medicamentos que ainda estão sendo frutos de experiência, né? Então, o Estado brasileiro não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Ele fixou a tese também de que a ausência de um registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento do medicamento por decisão judicial, né? Então, em princípio, se o medicamento ele não tem registro na Anvisa, ele não poderia ser concedido, né, pelo Poder Judiciário, né? Embora, excepcionalmente, ele possa ser concedido pelo Poder Judiciário, sem esse registro sanitário, em caso de uma mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido de registro, né, feito pelo laboratório. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, se existe um pedido de registro do medicamento no Brasil, né, e não foi feito dentro de um prazo razoável que vem previsto na Lei 13.411 de 2016, o poder público tem que justificar essa demora irrazoável por parte da Anvisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é pura e simplesmente
entender que, se não tem o registro da Anvisa, simplesmente não pode ser fornecido aquele medicamento. Não, pode. Excepcionalmente, se há um pedido e a Anvisa não apreciou num prazo razoável, que é trazido por essa lei que eu citei, a 13.411 de 2016, isso pode ser avaliado pelo Poder Judiciário, né? Também um outro requisito é que a existência desse registro do medicamento tenha sido feita em renomadas agências de regulação no exterior. Então, o medicamento ele ainda não está registrado no Brasil, por mora da Anvisa, mas ele já tem registro em outras agências no exterior, né? E também é importante que o autor da demanda individual demonstre a inexistência de um substituto terapêutico com registro no Brasil. Então, vejam, a ausência pura e simplesmente de registro na Anvisa impede o fornecimento de um medicamento por decisão judicial? Depende. Se esse medicamento ele tem um pedido já feito no Brasil de registro e a Anvisa não apreciou ainda injustificadamente, dentro de um prazo razoável que é previsto em lei. Se esse medicamento ele tem um registro, né, em renomadas agências de regulação no exterior, e se não existe nenhum substituto terapêutico com registro no Brasil, o judiciário pode sim conceder esse medicamento para o autor da demanda, né? Mas existe também um outro requisito, que as ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa sejam necessariamente propostas em face da União. Essa é uma tese de repercussão geral, né, que o Supremo Tribunal Federal fixou em relação ao fornecimento de medicamentos nos casos de doenças raras. Eu trago um dos recursos especiais, que é esse 6577 de 2018, que tem sido objeto de muita discussão e pode ser que seja interessante uma pesquisa mais apurada de vocês depois para o concurso público, né? É importante verificar nessas demandas de medicamentos, primeiro, a eficácia e a segurança terapêutica prescrita, né? O benefício concreto para a saúde do paciente e também a adequação ao conhecimento científico em vigor. A Anvisa também faz a análise do custo do tratamento. Então, se o medicamento ele tem um custo muito superior a um outro medicamento que traz o mesmo benefício para o paciente, esse custo ele pode ser questionado pela Anvisa e pode ser até um óbice ao registro do medicamento, né? Então, essas são questões que são recorrentes na jurisprudência e que têm sido trazidas pelo Tribunal Superior, tanto pelo STJ quanto pelo STF, que é a questão da eficácia e da segurança terapêutica prescrita. Isso normalmente é verificado através do registro na Anvisa, né? O benefício concreto para a saúde do paciente. Tem que ser considerada também se existe ou não uma política estatal que abrange a prestação de saúde pleiteada pela parte, né? Então, o STF considerou que deve ser privilegiado o tratamento que é fornecido no SUS em detrimento de uma opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada, claro, a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. Então, assim, não é opção do paciente escolher qual é o tratamento que ele quer. Não, o SUS tem um protocolo extenso, né, de tratamentos que são oferecidos para a população, e optar por um outro tratamento numa demanda individual pressupõe, né, que aquele tratamento preconizado pelo SUS, oferecido pelo SUS, ele não tem uma eficácia comprovada ou ele não é próprio, né, para o caso concreto, para o caso daquele paciente, né? Isso também é um ônus, né, do autor individual de provar
na demanda que é veiculada perante o Poder Judiciário. E aí a gente traz um exemplo, né, que também foi enfrentado recentemente, que é o exemplo da pílula do câncer, né, que é o uso da eu sempre me engasgo, desculpa, fosfoetanolamina sintética, né, que ficou conhecida como a pílula do câncer. Ela foi avaliada, essa questão foi avaliada na ADIM 5501, né, na qual o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de uma lei, a Lei 13.269 de 2016, que autorizava o uso dessa substância, conhecida como pílula do câncer, por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, né? Eu trouxe aqui um trechinho, eu vou ler para vocês um trechinho da decisão judicial que o STF publicou, que diz assim, o acórdão diz assim, o voto do relator, né, diz assim: a esperança que a sociedade deposita nos medicamentos, sobretudo aqueles destinados ao tratamento de doenças como o câncer, não pode se distanciar da ciência. Foi-se o tempo da busca desenfreada pela cura, sem o correspondente cuidado com a segurança e eficácia dos fármacos utilizados. O direito à saúde não será plenamente concretizado se o Estado deixar de cumprir a obrigação de assegurar a qualidade de droga mediante rigoroso crivo científico, apto a afastar desengano, charlatanismo e efeito prejudicial, né? Então, eu achei muito interessante, acho que esse debate, inclusive, é bem atual, né? Em razão do que a gente tem visto aí sobre os debates sobre Covid, né? Por isso trouxe para vocês esse trecho, que já é da tradição mesmo do Supremo Tribunal Federal, privilegiar, né, o crivo científico, né, para afastar eventual efeito prejudicial aos pacientes e também o charlatanismo, né? Então, essas são as considerações que eu trago para provocar vocês. É um tema muito interessante que suscita diversos debates. É importante que vocês, se puderem, pesquisem sobre esse tema, porque ele traz assim um debate sobre o conflito dos aspectos da saúde vistos sobre o âmbito individual e coletivo, que são muito interessantes, né? Bom, em razão do nosso tempo, já vou passando para um outro tema também de repercussão geral, que é o tema 579 do Supremo Tribunal Federal. É o tema de repercussão geral número 579 do Supremo Tribunal Federal, né? E eu leio a tese que foi encampada pelo STF. Diz assim: é constitucional a regra que veda no Sistema Único de Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação em acomodações superiores, bem como o atendimento diferenciado por médico do próprio Sistema Único de Saúde ou por médico conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes. E aí eu resgato aquele conceito do princípio da gratuidade, da universalidade, que eu trouxe para vocês na primeira parte, né? É vedada a cobrança, né, no pagamento de diferenças de valores. O Supremo Tribunal Federal acolheu como tema de repercussão geral, né, a vedação, porque existia uma lei que encampava o pagamento para que a pessoa com acesso, na medida em que tivesse acesso a uma unidade hospitalar conveniada ao SUS, se ela pagasse uma diferença, ela podia ter direito à internação numa acomodação superior ou um atendimento médico diferenciado. E aí o Supremo Tribunal Federal vem e diz que é inconstitucional essa regra, né? Ou melhor, digo, que é constitucional a regra que veda, né, essa diferenciação mediante pagamento. Por quê? Né? Porque o procedimento das diferenças de classes, né, tal qual o atendimento médico diferenciado, quando praticados no âmbito da rede pública, e rede pública, repito, inclui a rede privada conveniada ao SUS, ela não apenas subverte a lógica que rege o sistema de saúde da Seguridade Social brasileiro, como ela também afronta o acesso equânime e universal às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Ela viola, né, essa prática viola
os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana. E isso o Supremo fez com inteligência aos artigos 1º, inciso 3º, artigo 5º, inciso 1 e artigo 196 da Constituição. Então, é importante entender, viola a equidade, viola a universalidade, a igualdade e a dignidade da pessoa humana, essa cobrança, né? Bom, eu trago também o tema... deixa eu ver aqui meu cronômetro, só porque eu não quero invadir a hora da Débora. Bom, eu trago também o tema de repercussão geral número 793, repetindo, o tema de repercussão geral número 793, né? Segundo o qual o Supremo Tribunal Federal diz que os entes da federação, União, Estados e Municípios, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. E, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, né, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Bom, existe uma grande discussão doutrinária, né, acerca da competência entre os entes federativos para a prestação de serviço de saúde. A Constituição diz, no seu artigo 23, inciso 2º, que a competência para execução das ações e serviços de saúde é comum entre União, Estados e municípios. Bom, autores renomados dizem que a fixação de competência comum não implica necessariamente em solidariedade entre os entes. Então, esses autores defendem que em nenhum momento a Constituição diz que há solidariedade entre União, Estados e municípios. O que a solidariedade implica, lembrando aqui? Que o particular possa, o cidadão possa cobrar aquela prestação através do serviço público da União, do Estado, do município, indistintamente. Né? Os três são obrigados a prestar no mesmo grau o serviço e garantir o direito à saúde. Né? Bom, o particular, então, poderia cobrar de um só, de dois ou dos três ao mesmo tempo. Muito bem. Esses autores dizem que a competência comum estabelece a necessidade de uma divisão de atribuições dentro da lógica do federalismo cooperativo que é encampada pela Constituição. Só que o Supremo Tribunal Federal diz que não. E Supremo, o STJ, diz que não, que existe sim uma solidariedade entre os entes, e a razão da fixação dessa tese é que não se transfira para o particular, para o cidadão, as vicissitudes do sistema e da sua repartição de competência. Então, por exemplo, se um determinado medicamento oncológico, digamos assim, que não seria, em tese, dentro da divisão de repartição das competências da política de assistência farmacêuticas, não seria necessariamente responsabilidade do município, tá? Se ele é cobrado do município, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o município é obrigado a arcar com esse medicamento e depois ele cobra, no caso, ele faz o ressarcimento, ele pleiteia o ressarcimento, né, ao ente, no caso, competente pelo custeio daquele medicamento. O que não se pode é transferir para o particular, dentro da demanda e de acordo com a sua necessidade, muitas vezes essas ações são urgentes, não se pode transferir para o particular, né, o ônus de ter que pleitear, de ter que saber contra quem ele vai pleitear, ou seja, conhecer a divisão de competências da política de saúde, que nem sempre é fácil, né? E muitas vezes é um cidadão que, por exemplo, mora em Varriçai. Se ele tiver que pleitear aquele medicamento oncológico ou um medicamento estratégico, né, em face da União, ele vai ter que pleitear na Justiça Federal, que nem tem no município dele, né, cuja sede nem está ainda no município dele. Então, isso só dificulta o acesso à justiça. Então, a solidariedade, embora o artigo 23, inciso 2º, traga competência comum, e isso não implique necessariamente em solidariedade, a solidariedade ela vem da leitura, né, do direito à saúde como um direito fundamental e, portanto, ele tem que ser facilitado
através do melhor acesso à justiça, né, de meios adequados para que ele consiga aquele bem da vida de uma forma célere e adequada para a necessidade dele, que é urgente. Então, essa tese 793 de repercussão geral acaba com essa discussão que se tinha na jurisprudência acerca da natureza da competência entre os entes federativos, trazendo o entendimento de que, sim, são solidariamente responsáveis na área da saúde, de modo que as demandas podem ser veiculadas em face de um, de dois ou dos três, né? Só que o STF faz uma ressalva interessante, né? Que, segundo a qual, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial, né, ao juiz, dentro da decisão, ele pode direcionar o cumprimento, né, conforme as regras de repartição de competência. Então, digamos que os 3 entes ou 2 estejam dentro estejam arrolados como réus da demanda, né? O juiz ele pode direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS, né? E dizer quem é que tem que suportar o ônus financeiro do fornecimento daquele medicamento ou daquele tratamento, né? Então, o Supremo Tribunal Federal encampa a tese da solidariedade entre os entes, mas também faz uma ressalva, né, dizendo, olha, sabemos que o sistema ele é feito de engrenagens que se baseiam em repartições de competência, até porque o cobertor é curto, né? Não dá para a gente pressupor que competência comum significa sobreposição de competência federal, municipal e estadual. É necessário que exista realmente essa repartição de competências, só que você não pode transferir ao particular, ao usuário do SUS, digamos assim, ao cidadão, o ônus, né, da desestrutura e do desabastecimento desse sistema. Então, o particular cobra de qualquer um dos 3 e depois está assegurado o ressarcimento a quem deve suportar o ônus financeiro daquele tratamento ou daquele medicamento, né? Bom, um outro tema também interessante foi trazido na ADPF número 811, né, que fala sobre a liberdade de religião e de crença, né, ante as restrições trazidas pela Covid, né, pela pandemia de Covid. Bom, nessa ADPF, a maioria do Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros, no caso, foi 9-2, se eu não me engano, destacou a relevância da liberdade de religião e de crença, porém, com base em critérios técnicos e científicos, o Supremo Tribunal Federal avaliou que as restrições previstas, né, no Decreto Paulista, na verdade, que foi avaliado em sede dessa DPF, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essas restrições trazidas pelo governo paulista eram adequadas e necessárias para conter a transmissão do vírus e evitar, em última análise, o colapso do sistema de saúde, né? Então, eles consideraram que a medida era emergencial, temporária, excepcional, né? E que visava resguardar os direitos de proteção à vida e à saúde, também protegidos constitucionalmente, assim como a liberdade religiosa, né? E que também aquelas restrições não violavam o direito à liberdade religiosa. Por quê? Porque elas eram corroboradas, né, em normas técnicas que buscavam garantir, na verdade, o direito à vida e à saúde daquelas pessoas e da coletividade, né? Então, é um estado excepcional, porque estamos diante de uma pandemia. Então, os argumentos também, quem puder pesquisar o acórdão dessa DPF 811, é muito interessante para a gente também ver como o direito à saúde vem sendo manejado, né, em contraposição a outros direitos também constitucionalmente protegidos. Também é um tema polêmico interessante de ser pesquisado, né? Eu trago também a DPF 709, né? Nessa DPF 709, o STF determinou que o governo federal adotasse uma série de medidas para conter o contágio e a mortalidade por Covid entre a população indígena. E onde é que está a polêmica disso aí? Na verdade, a DPF 709 e outras que eu vou citar depois, e outros casos que eu vou citar depois, são exemplos nos quais o Poder Judiciário atua exigindo um planejamento
por parte do Poder Executivo, né? E isso sem interferir na separação de poderes ou violar o princípio da separação de poderes, e eu vou falar por quê. Bom, entre as medidas determinadas nessa DPF 709 estão, né, a elaboração de um plano de enfrentamento à Covid adequado, com a participação das comunidades indígenas, ações para contenção de invasores nas reservas, a criação de barreiras sanitárias para impedir o contágio dentro das comunidades, né? E o acesso de todos os indígenas ao subsistema indígena de saúde do SUS. Bom, a gente sabe, e isso ninguém discute, que ao gestor público, né, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, cabem a discricionariedade na formação de políticas públicas aptas a atender ao interesse social, né? E isso de acordo com a legitimidade que lhes foram conferidas, que são conferidas ao governante, né, aos governantes, através do voto, né, pelo povo. Todavia, essa atuação administrativa ela não se mostra infensa a qualquer espécie de controle judicial, né? A legitimidade conferida pelo voto, pura e simplesmente, não blinda a atuação administrativa de todo e qualquer controle jurisdicional. Não, é incorreto supor que existe uma margem de conformação absolutamente insindicável pelo Poder Judiciário. Pelo contrário, o administrador ele não pode, por exemplo, se escudar numa pretensa discricionalidade para manter o desamparo mediante a dispensa de uma proteção deficiente ou insuficiente, manter o desamparo bens e valores tutelados em sede constitucional e legal. Então, se aqueles bens e valores são tutelados em sede constitucional ou legal e está sendo verificada uma proteção insuficiente àqueles bens e valores, né, essa discricionalidade ela está infensa, ela está, digamos assim, passível de controle judicial, né? E foi isso que aconteceu nessa DPF 709, na qual o Supremo Tribunal Federal determinou um planejamento de política pública adequado, né, à proteção da comunidade indígena. Assim também na DPF 756, na qual o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo federal disponibilizasse o oxigênio e outros insumos necessários ao atendimento dos pacientes internados nos hospitais de Manaus, né? E também determinou a apresentação ao Supremo Tribunal Federal de um plano, né, de um planejamento detalhado, né, atualizado a cada 2 dias, com as estratégias de enfrentamento da situação de emergência naquele estado em razão da pandemia. Né? Também é uma hipótese em que o Supremo Tribunal Federal, digamos assim, se insurge dentro da política pública para exigir um planejamento adequado e, em última análise, uma proteção eficiente ao direito à saúde. Né? Assim também, na ACO 3490, né, a ministra Rosa Weber determinou que a União Federal apresente um planejamento detalhado das ações que estão sendo adotadas para suprimento daquele chamado kit intubação. Como todo mundo deve ter acompanhado na mídia, o Brasil passou por um desabastecimento muito grande em relação ao kit intubação, os medicamentos necessários para a intubação dos pacientes com Covid. Né? Então, nessa ACO, a ministra Rosa Weber, esse entendimento, essa decisão, ela vai ser ainda apreciada pelo plenário, né? Mas ela já adiantou a tutela de urgência para determinar à União Federal um planejamento adequado para garantir o suprimento dos insumos do chamado kit intubação. Né? E aí ela traz, com base em outros precedentes do Supremo Tribunal Federal, o princípio da precaução como orientador, né, das políticas públicas sanitárias, né, apto a gerenciar de forma imediata os riscos coletivos com um olhar voltado para o futuro, né, dentro daquele brocardo indúbio pró-salute, né, sempre pró-saúde. Né? Então, ela traz, esse voto é bem interessante de ser lido, quem puder depois buscar na internet, né, ACO 3490, ela traz esse princípio da precaução como orientador das políticas públicas sanitárias. Né? E aí eu trago um trecho da decisão dela que eu achei
bem pertinente para a nossa exposição de hoje. Ela diz assim: em absoluto, se trata a determinação de apresentação de planejamento sanitário. Desculpe, vou repetir. Em absoluto, se trata a apresentação de um planejamento sanitário de interferência indevida do judiciário nas ações executivas de combate à crise. Uma vez identificada omissão estatal ou gerenciamento deficiente em situação de emergência sanitária, como aparentemente ora se apresenta, é viável a atuação do judiciário para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcadas constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal. Portanto, é restrita a margem de discricionariedade na concretização das políticas de saúde coletiva. Vou repetir, porque isso, quando vocês forem membros do Ministério Público, vocês vão lidar diariamente com esse tipo de argumentação por parte das procuradorias, enfim, das advocacias públicas, né? A questão da discricionariedade, né? Ela diz: é restrita a margem de discricionariedade na concretização das políticas de saúde coletiva, sobrelevado esse dever prestacional em situação de emergência sanitária. Né? Então, também é bem emblemática essa decisão, por isso eu trouxe para vocês. Ainda no tema pandemia, que gerou bastante controvérsia no STF, né, sobre a prestação adequada da proteção à saúde pelos órgãos, pelo Poder Executivo, né, a gente tem diversas ações diretas de inconstitucionalidade. Eu trago aqui no PowerPoint, né, divulgado para vocês, a 6362, mas existem outras que eu vou citar, que também foi encampada numa reclamação proposta pelo Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, no enfrentamento da pandemia de Covid. Né? E nessas ações, o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente encampando o entendimento de que, no enfrentamento da pandemia de Covid, os entes federativos eles devem exercer sua discricionalidade administrativa à luz de critérios técnicos científicos, de modo que todas as medidas de combate à doença, incluindo a vacinação, devem observar normas e critérios científicos e técnicos, sobretudo os preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem aí mais uma limitação à questão da discricionalidade administrativa, que são os critérios técnicos e científicos necessários para o desenvolvimento e execução de uma política de saúde, né? De modo que seja assegurado adequadamente o direito à saúde. Então, o administrador ele não pode abrir mão, sob o pretexto de discricionalidade, né, de critérios, estándares e normas científicas e técnicas, sobretudo as preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, quando ele formula a política pública. Né? Nas ADINs 6587, 6586, o Supremo Tribunal Federal também enunciou, dentre outras indicações, que a vacinação contra a Covid ela deve tomar por base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. Então, por exemplo, na medida em que o poder público decide elencar grupos prioritários, esses grupos prioritários, por exemplo, nós começamos com idosos, né? Existe um critério técnico para se colocar o idoso em primeiro lugar antes do público em geral. Qual é o critério técnico? É o critério epidemiológico, né? É a alta taxa de letalidade entre os idosos provocada pela Covid, né? Então, esse é um exemplo, digamos assim, de critério técnico que orientou a formulação da política pública de vacinação, a formulação do Plano Nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid. Né? Sobre esse ponto, no julgamento da DPF 770, o Supremo Tribunal Federal franqueou os estados, ao Distrito Federal, aos municípios, a dispensação de vacinas, caso eles dispusessem dessas vacinas, claro, né? Desde que cumprido o Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid, elaborado pelo governo federal. Ou seja, a União cabe, né, até em execução ao artigo 24 da Constituição,
que estabelece a competência subsidiária, né, desculpa, a competência concorrente, para legislar sobre saúde à União, aos estados e aos municípios. Competência concorrente, diferentemente da competência comum, que nós já falamos, que seria a competência administrativa comum. A competência para legislar sobre saúde é concorrente, então a União cabe estabelecer as normas gerais, aos estados cabe estabelecer normas segundo critérios regionais, que atendam a peculiaridades regionais, e aos municípios cabe estabelecer normas que atendam a peculiaridades locais, né? Então, em relação à vacinação, por exemplo, a União cabe a edição de normas gerais, e essas normas elas estão contempladas no Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid, né? Cabendo aos estados e aos municípios, no desempenho de suas competências subsidiárias, e com base em evidências científicas, sempre com base em evidências científicas, a adotar medidas afetas às peculiaridades regionais, locais, né? Então, veja, as peculiaridades, quais são os pressupostos para que um município, por exemplo, estabeleça um plano municipal de vacinação que seja contrário ou que inove em relação ao plano nacional ou ao plano estadual, que existam peculiaridades locais, né, que ensejem essa previsão diferenciada, né, e que a política prevista para essas peculiaridades, para proteção ao direito à saúde, né, dos seus munícipes, esteja pautada em evidências científicas. É importante, por exemplo, que esteja pautada em critérios epidemiológicos locais, né? Então, são requisitos que têm sido colocados pela jurisprudência para a validação, né, da política de saúde local. E aí, eu trago também ainda... Espera aí, opa, eu estou aqui meio confusa com os slides, estou querendo voltar a compartilhar com vocês. Eu trago também, vocês estão vendo? Estamos sim, professor. Espera aí, vamos lá para o último. Desculpa. Bom, eu trago também outros casos, vou falar bem rápido, porque já deu 1 hora, né? Que era o meu horário limite, né? Meu tempo limite. Mas também eu trago a questão da descriminalização, né, da substância cannabis para o uso medicinal e terapêutico, que está sendo apreciada na DIN 5708, né, também traz o direito à saúde aí como a base da argumentação autoral, né, para validação, né, para descriminalização da substância. Trago também aqui a questão da inclusão, digamos assim, da cirurgia de redesignação sexual, né? Hoje a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde que inclui a cirurgia de redesignação sexual entre os procedimentos que são prestados pelo SUS, né? Mas também isso foi fruto de uma atuação, digamos assim, da sedimentação de um entendimento jurisprudencial, né? Segundo o qual o direito à saúde segundo a qual o direito à saúde ele tem que ser pensado de acordo com aquele conceito ampliado que a gente trouxe da Constituição, né? E o conceito ampliado prevê esse bem-estar físico, social e mental do cidadão, né? E, então, em razão disso, o Sistema Único de Saúde ele deveria englobar esse tipo de cirurgia que visa, em última análise, um bem-estar social e mental do cidadão. Isso ganhou lastro na jurisprudência e depois foi encampado por uma portaria do Ministério da Saúde que incorporou a cirurgia de redesignação sexual entre os seus procedimentos, né? E também o julgamento da DIN 4275, que trouxe, que dispensou, digamos assim, a exigência dessa cirurgia, né, também com base nessa concepção ampliada da saúde, né, que traz esse bem-estar físico, social e mental do cidadão, né, do indivíduo. Então, o Supremo Tribunal Federal, com base nesse entendimento, nesse conceito ampliado da saúde, dispensou, né, a prévia cirurgia de redesignação sexual como um requisito para a mudança do nome do indivíduo. Então,
a pessoa que é transexual hoje, né, ela não é mais obrigada, como era antigamente, a fazer a prévia cirurgia de redesignação sexual para depois conseguir a mudança do nome, né? Muitas pessoas não querem fazer essa cirurgia, seja porque ela é muito invasiva e tem medo, né? Ou porque realmente não desejam, né? Então, esse conceito ampliado de saúde, ele é trazido mais uma vez, né? Para nessa concepção da necessidade de se garantir o bem-estar psíquico, mental da pessoa, né? E a prévia cirurgia ela foi dispensada, né, para a mudança do nome da pessoa. Então, hoje ela pode se dirigir ao cartório, né, do registro do registro, né, e pedir a mudança de seu nome, independentemente de provar a cirurgia de redesignação sexual, né? Então, enfim, eu já me esgotei aqui, já até passei, já invadi, né, o meu tempo, mas queria agradecer a atenção de todos. Eu não sei se a gente tem perguntas no chat. Eu preciso voltar aqui para o... Eu não sei se a gente tem perguntas no chat, mas eu me coloco à disposição de vocês. Vocês me desculpem, eu procurei abordar assim, temas que são temas complexos, de uma forma bastante rápida, de uma forma mais assim, a título realmente de provocação, né, para que vocês depois possam, isso como é uma aula magna, né, foi mais uma provocação para que vocês possam, se tiverem oportunidade depois, pesquisarem os temas com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de tempo, mas são os temas que hoje estão aí mais polêmicos sobre o direito à saúde e o Sistema Único de Saúde na jurisprudência. Muito obrigada a todos e uma boa noite.